Alô, pessoal. Pessoal, venho com a resolução do exercício que foi passado para vocês, né? Que foi para você resolver algumas inequações e para você identificar algumas inequações, certo? Então, eram 3 questões. Então, nessa primeira questão aí, ele falava o seguinte: identifica as sentenças que são inequações. Eu falei no vídeo que foi gravado para vocês que a gente identifica as inequações quando a gente tem um sinal de desigualdade, certo? Então eu já sei que quando eu tenho um sinal de desigualdade, eu sei que isso a gente pode chamar de inequação. Então bora analisar as alternativas. Então na alternativa A eu tenho x menos 2 igual a 10. Aqui eu tenho um sinal de igualdade. Então eu sei que isso daqui não é uma inequação, isso é uma equação, certo? Do primeiro grau. Por que uma equação do primeiro grau? Porque a equação tem que ter o sinal de igualdade, certo? Então vamos para a letra B. 2x menor do que 5. Aqui eu tenho um sinal de desigualdade. Aqui o sinal chamado de menor que, né? Então essa aqui é uma inequação. Você vinha e marcava um x. Na letra C, a mesma coisa, x menos 3 maior do que 8. Tem um sinal de desigualdade. Eu venho e marco, isso também é uma inequação. Na letra D, eu tenho 3x menos 2 igual a 9. Aqui não é uma inequação, aqui é uma equação. Na letra E, eu tenho 5 mais 4 maior do que 3. Aqui eu também tenho um sinal de desigualdade. Essa daqui também é uma inequação. E por último, na letra F, eu tenho 2x menos 4 maior do que x mais 9. Aqui eu também tenho um sinal de desigualdade. Aqui também é uma inequação. Então, essa primeira questão, que era para identificar as sentenças que são inequações, muito fácil. Se o aluno aprendeu lá bem direitinho assistindo a aula lá no vídeo, então ele ia responder com muita facilidade. Bora para a segunda questão. A segunda questão, ele pede para você resolver as inequações abaixo. Então, quando ele pede para você resolver as inequações abaixo, ele está querendo que você resolva isso daqui, certo? Ele vai querer aqui que você veja como é que pode ser resolvido isso daqui com esses números que vocês estão vendo aqui, com esse sinal de desigualdade, certo? Então, bora ver como é que a gente resolvia essas inequações. Então, na letra A, aqui, ó, veja que eu tenho x menos 2 maior do que 7. Nas inequações, eu também tenho dois termos. Eu tenho o primeiro termo, que é x menos 2, e tenho o segundo termo, que é 7. E como é que eu sei que é primeiro termo ou segundo termo? Tudo que vem antes do sinal é primeiro termo. Tudo que vem depois é segundo termo. Isso a gente aprendeu quando estava vendo as aulas de equações do primeiro grau. Então a inequação é do mesmo jeito, só trocou só o sinal. Aqui eu tenho um sinal de desigualdade, chamado de maior que, e lá nas equações eu tenho um sinal de igual, quando eu vou resolver as equações. Então para resolver isso, olha só, x sozinho maior do que 7, 7 já está no segundo termo, continua. Esse menos 2 eu vou passar para o segundo termo. Quando eu passar esse menos 2 para o segundo termo, ele troca o sinal. Se aqui é menos, quando ele vier para cá, ele vira mais. Mais 2. Então aqui vai ficar x maior do que quanto, pessoal? 7 mais 2 maior do que 9. Então isso é a resolução. Então para se resolver as inequações, você só bastava fazer isso aqui. Veja que agora eu disse que x é maior do que 9. Então x aqui, se eu fosse colocar um valor, poderia ser qualquer valor maior do que 9. Poderia ser 10, 11, 12 e assim sucessivamente, certo? Bora para a letra B. Bora resolver essa equação aqui. Veja que eu tenho o primeiro termo aqui, x mais 5, tem um sinal de desigualdade chamado de menor que, e tem um 12, que é o segundo termo. Mesmo esquema da primeira. X sozinho, isolando ele, sinal de menor que, 12, e esse 5 vai passar para o segundo termo. Veja que ele agora está mais. Quando ele passar para o segundo termo, ele vira menos. X menor. Veja só que agora eu tenho sinais diferentes. Em cima eu tenho sinais iguais. Ó. Aqui era mais, aqui é mais. Quando tem sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. Quando tem sinais diferentes,
numa adição ou subtração, isso já foi repetido várias vezes, eu vou subtrair o número maior do número menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 12, tiro 5, fica quanto, pessoal? Fica 7. E vai ficar com o sinalzinho de mais. Precisa colocar? Não. Então, x agora é menor do que 7. Então, x poderia ser qualquer número menor do que 7. Exemplo, 6, 5, 4, 3 e assim vai. Certo? Bora fazer agora a letra C. Veja que agora eu já compliquei mais um pouquinho, mas é a mesma coisa. Ó. Eu tenho dois termos. Ó. Primeiro termo é 5x mais 1. Tem um sinal de desigualdade que é menor ou igual. Esse sinal aqui chamado de menor ou igual. E tem um segundo termo, que é 3x menos 15. O que é que a gente vai fazer agora, professor? A gente vai organizar os pares. Quem for semelhante, colocar lado a lado do seu semelhante. Então, a primeira coisa, ó. Vou resolver aqui, ó. 5x. Veja que esse 3x está no segundo termo. Eu tenho que passar esse 3x para cá para o primeiro. Por que eu tenho que passar esse 3x para cá para o primeiro termo? Porque 3x é semelhante com 5x. Eu vou colocar pertinho dele. Então, se aqui está mais, quando ele passar para o primeiro termo, troca também o sinal dele. Aqui vai ficar menos 3x. Coloca o sinal de menor ou igual. Escreve o menos 15, que já está no segundo termo. Ó, menos 15 está aqui no segundo termo. E o mais 1 vai passar para o segundo termo. Veja que ele está mais 1. Quando eu passar para o segundo termo, ele fica menos 1. Aí agora sim, veja que eu estou com os pares semelhantes lado a lado. Está lado a lado, está bem organizado. Agora tem como eu resolver. Aí olha para cá, ó, sinais diferentes. Aqui tem mais e aqui tem menos. Quando o sinal é diferente, numa adição ou subtração, eu vou subtrair o número maior do número menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 5x, tiro 3x, fica 2x. Coloco o sinal de mais, porque o 5 é maior. Repete o sinal de menor ou igual. Quando os sinais são iguais, na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. 15 com 1 dá 16, aqui vai ficar menos 16. Resolvendo isso, pessoal, eu vou isolar o x, que é o x sozinho, vou colocar o sinal de menor ou igual, escrever o menos 16 e o 2 vai passar para o segundo termo. Veja que ele está multiplicando o x. Quando ele passar para o segundo termo, ele passa dividindo o 16. Agora vai ficar menos 16 dividido por 2. Isso implica dizer que o x, que é o daqui, é menor ou igual, que é o sinalzinho, a quanto, pessoal? Aqui é uma divisão, mais com menos dá menos. 16 dividido por 2 dá 8. Então isso é a resposta. Então o x é menor ou igual a menos 8, certo? Isso era a resolução da letra C. Bora para a letra D. A mesma coisa, ó. Veja que eu tenho termos semelhantes. Eu tenho o primeiro termo, que é tudo isso aqui, ó, 9x menos 8, e tem o segundo termo, que é tudo isso aqui, 7x mais 4. O que é que eu vou fazer primeiro, professor? Vou organizar os pares semelhantes, os termos semelhantes. Então aqui, ó, 9x está aqui e continua aqui. Esse 7x está no segundo termo. Ele vai passar para o primeiro para ficar pertinho do 9x. Quando ele passar para o primeiro aqui, ele vai trocar o sinal. Aqui está mais, ele vira menos, menos 7x, certo? Coloca o sinal de maior ou igual, que é esse sinal aqui. E escreve o mais 4, que já está lá. E o menos 8 vai passar para o segundo termo. Veja que ele está menos 8. Quando ele passar para o segundo termo, ele vira mais 8. Aí agora sim, ó, tá tudo organizado, os pares semelhantes lado a lado, certo? Sinais diferentes. Na adição ou subtração, vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 9x e tiro 7x, fica 2x. Coloco o sinal do número maior. O número maior é 9. Aqui vai ficar mais. Precisa escrever? Não, professor. Coloco o sinal de maior ou igual. 8 com 4, aqui eu vou somar. Por quê? Porque aqui também é mais, ó. Se é mais aqui e aqui é mais, eu vou repetir o sinal e somar os números. Não precisa colocar o sinalzinho de mais, vou só somar os números. 8 com 4 dá 12. Isolando o x, quando eu falar isolar o x vai ficar sozinho. Isolando o x, repete o sinal de maior ou igual, repete o número 12 e esse 2 vai passar para o lado de cá.
quando ele passar para o lado de cá, ele passa dividindo. Por quê, professor? Porque aqui ele está multiplicando o x. Quando ele passar para o outro lado, ele passa dividindo. Então, x é maior ou igual a quanto? 12 dividido por 2 dá 6. Então, a resposta da letra D é x é maior ou igual a 6, certo? Então, ele pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10 e assim vai. Por quê? Porque ele está dizendo que, o sinal está dizendo aqui que ele é maior do que 6 ou igual a 6, certo? Então, o x que eu estou procurando aqui, ele pode ser maior ou igual a 6. Isso é a resposta, certo? E na letra E, eu também vou fazer da mesma maneira. Aqui eu tenho o primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Então, no primeiro termo eu tenho 10 mais 4x. E no segundo termo eu tenho menos 20. Então, no primeiro termo fica 4x. Vou escrever o sinal de menor ou igual. E menos 20, que está no segundo termo, continua no segundo termo. E esse 4, e esse 10, 4 não, desculpa, esse 10 vai passar para o segundo termo. Aqui ele está mais 10. Quando ele passar para o segundo termo, ele vira menos 10. Certo? 4x é menor ou igual. Sinais iguais na adição ou subtração, vou repetir o sinal e somar os números. 20 com 10, 30. Certo? 20 com 10, 30. X sozinho é menor ou igual menos 30 dividido por 4. Por que dividido por 4, professor? Aqui ele está multiplicando. Quando ele passar para cá, ele passa dividindo. Então, isso aqui implica dizer que o x é menor ou igual, bora fazer a divisão, menos com mais na divisão dá menos. 30 dividido por 4, bora fazer aqui, ó. 30 dividido por 4 vai dar 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, 2. 2 eu não posso por 4. Uma vírgula aqui, um zero aqui. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, x é menor ou igual a menos 7,5. Isso é a resposta da letra E. Veja que agora a resposta, além de dar negativo, deu com uma casa decimal. Mas isso não tem problema nenhum. Tá ok, pessoal? E por último, a terceira questão. Ele queria que você determinasse, ele está dizendo aqui, determine se as inequações abaixo são verdadeiras ou falsas. Ele queria que você determinasse se essas equações são verdadeiras ou falsas, sabendo que o valor de x pode ser o que está indicado ao lado. Então, bora virar para cá para vocês entenderem. Então, ele quer saber se essa equação aqui da letra A, se ela é verdadeira ou falsa, sabendo que o x é igual a 5. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Toda vez que ele der um valor de x, veja que é diferente da anterior que a gente fez agora. Você vai pegar esse valor e vai substituir aonde tem 5. Se esse primeiro termo aqui, quando você encontrar, for maior ou igual a 9, ele é verdadeiro. Se ele for menor do que 9, ele vai ser falso. Então, bora ver lá se esse número aqui é maior ou igual ou se ele é menor. Então, x vale quanto? 5. Aí eu chego aqui e boto 5. 5 mais 7 maior ou igual a 9. Quanto é 5 mais 7? 5 mais 7 é igual a 12. 12 é maior ou igual a 9? Verdadeiro. Por quê, professor? Porque 12 é maior do que 9. Aqui é verdadeiro a primeira. Bora para a letra B. Isso é bem fácil. X agora vale quanto? Menos 2. Aonde tiver x, eu coloco menos 2. Veja agora que eu estou multiplicando. Ó, 2 vezes x. Então vai ser 2 vezes menos 2. Aí como é que eu faço? 2 vezes, abro parênteses para colocar o sinalzinho de menos, menos 2. Esse menos 2 é o valor do x. Menos 7 daqui, menor ou igual a 4. Fazendo a multiplicação aqui, veja só. Sinais diferentes. Ó. Mais com menos na multiplicação dá menos. 2 vezes 2 dá 4. Menos 7, menor ou igual a 4. Olha para cá. Sinais iguais na adição ou subtração, eu vou repetir o sinal e vou somar os números. 7 com 4 dá 11. Aqui ficou menos 11. Menos 11 é menor ou igual a 4? Verdadeiro. Menos 11 é menor do que 4. Então aqui também a letra B é verdadeiro.
certo? Bora para a letra C. Na letra C, ele está dizendo agora que o x é quanto? Menos 6. Aonde tiver x, eu coloco menos 6. Ó. Menos 6, menos 12, menor do que 20. Sinais iguais, na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. 12 com 6, 18. Aqui ficou menos 18. Menos 18 é menor do que 20? Verdadeiro. Menos 18 é menor do que 20. A letra C também é verdade. Bora para a letra D. X agora vale quanto? X agora vale 1. Aonde tiver x, pode ter 10, 20x. Eu vou colocar quanto? O número 1. Então aqui vai ser, ó, 2 vezes x. Então é 2 vezes 1 menos 4 maior. X é quanto? Maior do que 1 mais 9. 2 vezes 1 é 2, certo? Mais com mais na multiplicação dá mais. Menos 4 maior. Aqui os sinais são iguais. Repete o sinal e soma os números. 9 com 1 dá 10. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 4, tiro 2, fica quanto? Fica 2. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 4, então aqui vai ficar menos 2. Menos 2 é maior do que 10. Aqui é falso. Menos 2 não é maior do que 10. Menos 2 é menor do que 10. E por último tinha a letra E. A letra E ele está falando que o x vale quanto? X vale 3. Aonde tiver x, eu vou colocar o 3. Então aqui vai ser, ó, 15 vezes x vai ser 15 vezes 3. Menor ou igual a 8, mais 17 vezes x vai ser 17 vezes 3. Aí agora eu vou resolver, ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. 15 vezes 3 vai dar 45. 45 menor ou igual a 8 mais 17 vezes 3, vamos fazer aqui, ó, 17 vezes 3, 3 vezes 7, 21, a 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Aqui deu 51, certo? Resolvendo, 45 menor ou igual. 51 com 8, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais aqui, mais com mais, repete o sinal e soma os números. 51 com 8 dá 59. 45 é menor ou igual a 59? Verdade, 45 é menor do que 59. Então aqui é verdadeiro. 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 Então aqui, pessoal, está resolvido as questões que foi passado para vocês, que foi esse exercício de aprendizagem sobre inequações. Espero que todos tenham entendido. E reveja o vídeo aí quem não entendeu e corrija no seu caderninho, tá bom? Um abraço para todos.